Então, muito boa tarde a todos. Somos então chegados à segunda e última sessão plenária, depois de 3 dias de intenso trabalho, e temos o gosto de receber para esta sessão plenária o Dr. Francislé Nery de Sousa, que tem como título a importância da reflexividade e do pensamento crítico na pesquisa qualitativa em tempos de inteligência artificial. Antes de iniciarmos, eu tenho uma pequena nota sobre alguns dos principais aspectos no percurso do Dr. Francislé. O Dr. Francislé tem pós-doutoramento em Tecnologias Aplicadas ao Ensino das Ciências, é doutor em Didática das Ciências com ênfase em Educação em Química, mestre em Química Quântica Computacional e licenciado em Química. Atualmente é professor titular e pesquisador do mestrado profissional de Educação do Centro Universitário Adventista de São Paulo, no campus Engenheiro Coelho, diretor do GM Science Research Institute do Departamento de Educação e da Divisão Sul-Americana e professor adjunto convidado na Andrews University, nos Estados Unidos. É membro do Centro de Investigação, Didática e Tecnologia na Formação de Formadores e do Laboratório de Conteúdos Digitais, ambos sediados na Universidade de Aveiro, Portugal, onde foi investigador e professor durante 17 anos. Foi diretor de graduação e pró-reitor associado da UNASP, também foi professor visitante especial da Universidade Federal Rural de Pernambuco e professor substituto da Universidade Federal de Pernambuco. É membro de diversas sociedades científicas, laboratórios e grupos de pesquisa no Brasil e em Portugal. Orienta estudantes de mestrado e doutoramento nas suas áreas de especialidade. É ainda coautor de alguns softwares, do qual, por exemplo, o WebKDA, o YARS, o ArgoQuest, o FlexQuest e o Tracer. É fundador e editor-chefe do Internet Latent Corpus Journal e da revista Do Quente Disconte. É consultor e autor de artigos, relatórios, livros e capítulos de livros no campo da aprendizagem ativa, questionamento, argumentação, pensamento crítico, metodologia de investigação, educação em ciências e educação em química, com a integração das tecnologias. Dr. Francislé, é um gosto tê-lo connosco. Gostaria só de o lembrar que está em cerca de 45 a 50 minutos e gostaríamos também de deixar ainda algum tempo para discussão, partilha em grupo mais alargado. Muito obrigada. Gracias, profesora Patricia. Gostaria de agradecer a invitación de la comisión organizadora del Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa. Y voy a pedir permiso para todos os hispanohablantes para hablar em português, porque não gostaria de molestar a língua de Camões. A língua de Cervantes, gostaria de molestar a língua de Camões. Muito melhor. Então, vou tentar falar devagar, despacio, para que todos possam compreender. E tenhamos tempo no final para discutir. O título da palestra é esse, e eu gostaria de propor uma viagem para vocês em 3 partes. Primeira parte, eu gostaria de tentar responder a esta pergunta: o que a inteligência artificial pode fazer na análise qualitativa? Mais do que pode fazer, o que não pode fazer. Na segunda parte, pensamento crítico e a reflexividade na educação qualitativa. Quais as suas relações? E que estratégias de reflexividade em tempos de inteligência artificial? Quando pensamos na aplicação da inteligência artificial, nós poderíamos pensar em qualquer das fases aqui, 7 fases da pesquisa em geral e da pesquisa qualitativa, onde poderíamos possivelmente usar a inteligência artificial na definição do problema, na revisão da literatura, mas nesta ponência, nesta fala, eu gostaria de me concentrar na parte de análise de dados, especificamente nos processos de análise qualitativa. Em falar nas técnicas e métodos de interpretação de análise qualitativa, eu gosto muito deste quadro do Flickr, que eu já tive que completar com muito mais coisas, é de 2005, que tenta organizar um pouco os métodos de interpretação deles, do qual análise de conteúdo qualitativa,
ou análise de conteúdo pressupostado no livro da Bardan, de 1970, da década de 70, são os mais conhecidos. Quando eu olho para tudo isso, eu vejo um conjunto de algoritmos, de procedimentos, de técnicas que garante a sistematização, que garante a confiabilidade no processo de interpretação dos dados. Seja ele qual for, né? Quando a gente pensa na análise de conteúdo, por exemplo, nós temos uma visão de pré-análise, análise, escrita de resultado, que faz parte do processo de análise também. Quando nós olhamos para este quadro, nós temos que lembrar que, ao introduzir a intervenção da inteligência artificial, eu estou introduzindo um processo de complexidade. Ou seja, eu já tenho processos complexos, mas agora eu vou ter que introduzir, e esta é a base da minha palestra de hoje. Não é? Como é que um sistema que já tem um procedimento complicado e processos, agora coloca inteligência artificial, que introduz mais elementos, mais procedimentos, e eu ganho no final, porque eu ganho em agilidade e flexibilidade. Isso me leva a esta pergunta. É possível estabelecer conexão entre inteligência artificial, principalmente o GPT, né, Generative Pre-Trained Transformer, e a competência de questionamento? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque nos meus primeiros contatos, especialmente com o ChatGPT, né, finais de 2022, quando aquilo se popularizou, embora a inteligência artificial tenha mais de 50 anos, um campo muito maduro e específico, me veio duas coisas à mente. A primeira coisa que me veio à mente foi a frase de Pablo Picasso, que dizia, né, os computadores são inúteis, eles só sabem dar respostas. E eu descobri rapidamente, outra coisa que me veio à memória rapidamente foi a minha própria tese de doutoramento, que está fundamentada, está baseado na competência do questionamento, de fazer perguntas. E eu me vi que a minha competência de fazer pergunta, de fazer os prompts, né, como chamamos tecnicamente, era fundamental. E já falávamos isso em educação há 50 anos. E eu estava agora novamente diante de uma competência que em educação nós já advogamos há tanto tempo. Então, quando a gente pensa nos pilares do pensamento crítico, para mim, a parte mais interessante, mais operacional, é justamente o desenvolvimento da argumentação, do questionamento, da identificação de falácias e etc. E diante da inteligência artificial generativa, agora ficou fixe. Os prompts são necessários para interagir com a inteligência artificial através justamente da aplicação de competências do questionamento. Não é? Por quê? Porque simplesmente a inteligência artificial não faz questões reflexivas e contextualizadas. Somos nós, pesquisadores, que temos que fazer esse papel. A inteligência artificial, como diria o Michael Nicolelis, né, o neurocientista brasileiro, vocês podem encontrar as palestras dele no YouTube, a inteligência artificial nem é inteligente, nem é artificial, nem é inteligente. Né? Ele tem uma boa argumentação para isso, podem ver depois. Bem, eu vou fazer aqui, não com todas as técnicas de engenharia de prompt, mas alguma coisa que um aluno de mestrado meu faria, e descrever isso rapidamente para apresentar um modelo sobre essa relação entre pensamento crítico, reflexividade e inteligência artificial. Então, peguei um questionário com uma questão aberta, com 347 respostas de uma encuesta, né, de um questionário, e fui ao ChatGPT e justamente fiz essa pergunta simples. Né? Foi questionado a 347 professores sobre sugestões de gestão da plataforma de avaliação específica. Podes identificar todas as respostas e agrupá-las em categoria, dando seu número e listando todas as respostas por categoria. E aí coloquei uma lista enorme, né, com as 347 respostas, em que ele imediatamente, né, o ChatGPT 3.5, nem era o 4, me respondeu, então, assim, da maneira muito organizada, dizendo as categorias, coisa que um aluno levaria muito tempo para responder. Bem, eu fiquei feliz,
e disse assim, mas será que isso é verdade? Será que a resposta 144, aqui no item 5, uso de inteligência artificial é realmente esse assunto? E fui conferir aleatoriamente um ou outro para saber se... E todos os que eu conferi aleatoriamente condizia com o título da categoria. Então, eu disse, agora só falta fazer as tabelas, né? E tal, e eu entrei lá, fiz um novo prompt. Quanto por cento é dada uma destas categorias? Pode fazer uma tabela com a frequência, a percentagem, exemplos de respostas de cada categoria. Repito, esses não são os melhores prompts, os prompts profissionais são... Isso aqui é um prompt intuitivo, tá? Mas tem aqui alguns elementos já, contextualização e etc. E ele alucinou, me deu uma resposta completamente louca, e eu disse, não era o que esperava. É uma relação com as categorias anteriores. E aí coloquei a resposta dele. E ele pôde compreender e, finalmente, me deu um número. E depois me disse como faria a contagem dos percentuais, mostrando a fórmula direitinho, e depois, finalmente, me deu essa tabela com as frequências e um exemplo de cada resposta. Uau! E eu fui conferir e disse para o meu aluno de mestrado, olha, agora tens que conferir um por um, né? Levas tudo para o WebQDA e conferes um por um, mas aqui tens um bom pontapé inicial de uma análise mais temática de uma questão aberta de questionário. Mas tudo isso, eu rascunhando em casa, comecei a pensar, o que é que aconteceu aqui em todo esse processo? Não? Então, eu tive um prompt inicial, que é a pergunta, não é? Importante, competência de pensamento crítico, competência de fazer perguntas, né? De questionar ali, que tem a ver com as teorias, com os contextos. Claro que eu já poderia introduzir inteligência artificial ali, e até já coloquei ali o WebQDA, como o WebQDA ainda não tem processos de inteligência artificial, mas pensamos que nos próximos meses podemos ter ali transcrições automáticas que precisam de validação, e isso aconteceu no meu primeiro ciclo, que era uma mistura, né, de inteligência humana mais inteligência artificial, né, onde eu tinha a resposta da inteligência artificial, que uma validação do investigador usando o WebQDA, depois novo prompt de perguntas, uma interação, e isso me conduzirá, naturalmente, para um outro processo de validação, do qual eu vou falar mais adiante na palestra. Vou voltar a este modelo para refletir sobre outras coisas. Então, a primeira paragem é essa. A segunda paragem do nosso roteiro vamos falar um pouco, então, de pensamento crítico e reflexividade, né? Na pesquisa, eu preciso dizer algumas coisas óbvias, e eu disse para a minha moderadora, a professora Patrícia, que eu precisava dizer algumas coisas óbvias, porque a reflexividade é muitas vezes abordada superficialmente ou mesmo ignorada durante o processo de pesquisa, o processo de investigação. E nós precisamos dizer algumas coisas óbvias para depois a gente tentar articular essas coisas de como é que eu faço a análise qualitativa e o uso da inteligência artificial. Só lembrando, a pesquisa qualitativa, a investigação qualitativa, o pesquisador é um instrumento e ator da pesquisa. Nós dizemos isso há 70 anos. 70 anos nós dizemos isso. Na investigação qualitativa, o pesquisador, a credibilidade dele, a sua capacidade de reflexão crítica é o instrumento, ele é o instrumento e ele é o ator principal disso. Qualquer livro de metodologia de pesquisa qualitativa vai te dizer isso. A investigação qualitativa baseia-se em julgamentos que exigem reflexividade e pensamento crítico do investigador. É muito importante que a gente possa compreender isso antes de a gente tentar estabelecer qual é o papel da inteligência artificial em todo aquele emaranhado de métodos e técnicas que nós estávamos ali mostrando inicialmente. Então, o que é reflexividade? Né? Reflexividade na pesquisa qualitativa é um conjunto de práticas contínuas, colaborativas e multifacetadas, por meio dos quais os pesquisadores criticam, avaliam conscientemente com a sua subjetividade e contexto que influenciam os processos de pesquisa. Então, eu destaquei aqui em negrito a palavra subjetividade e contexto para fazer uma pequena analogia, uma analogia
que eu e o professor Pedro Costa gostamos de fazer há 15 anos, mas que é muito conveniente agora quando a gente fala de inteligências artificiais, né? Não existe nada de novo debaixo do sol, já dizia Salomão. Quando você olha para esta imagem, eu acho que é uma boa representação de subjetividade. Vou fazer algumas perguntas, vocês só precisam levantar as mãos. Uma parte interativa agora. Quantos acham que esta imagem é uma boa representação, uma metáfora de algo subjetivo? Levante a mão. 2 pessoas, só 3? 4, 5? Ok. Então, podemos chegar mais ou menos a um acordo que isso é uma imagem que representa subjetividade. Por quê? O que representa? Depende, cada um pode interpretar de uma maneira, porque ela é subjetiva, né? Poderia ser uma pintura abstrata no Museu de Arte Contemporânea, ou poderia ser outras coisas qualquer. Mas o que é que representa esta imagem? Mesmo sendo uma representação de alta subjetividade, eu perguntaria a vocês, na opinião de vocês, é uma imagem mais triste ou mais alegre? É mais up ou mais down? O que é que vocês acham? Quantos acham que essa representatividade, essa imagem subjetiva é mais up, é mais alegre? Levante a mão. Não tem. Não. Bem, alguém poderia dizer, sim, é alegre, né? Bebeu uns copos a mais e há ali uma parte mais clara no meio, né, da imagem e é uma luz no fim do túnel. Mas quantos acham aqui que é uma imagem mais representativa do sombrio, do triste? Levante a mão. Agora olhem as mãos uns dos outros. E a gente podia computar aqui 98% de concordância, certo? Ou seja, mesmo em uma imagem de alta subjetividade, é fácil obter concordâncias. Não 100% de concordâncias, repito, você bebeu uns copos, você vê uma alegria que é a luz no fim do túnel, porque lá no centro está uma partezinha mais clara e você acha que isso é uma esperança e etc. Claro que o meu amigo Pedro Costa foi no ChatGPT, obrigado Pedro, e nós fomos lá perguntar ao ChatGPT 4.0 o que é que representa esta imagem. O ChatGPT disse que é uma imagem que parece uma parede ou superfícies desgastadas ou sujas, etc, etc. Não vou ler isso tudo para vocês, mas no final faz perguntas. Qual é a localização desta parede? Ou seja, me dê mais informações que eu posso lhe ajudar mais sobre a interpretação dessa imagem. Veja que o que se está perguntando é o que representa para você esta imagem. Naturalmente, esta imagem não é nenhuma pintura abstrata no Museu de Arte Contemporânea, é uma parede suja do metro de Londres. Na época que eu estava fazendo pós-doc lá, andando naqueles lugares mais claustrofóbicos de Londres, percebi que tinha uma parte do tapume que foi retirada, certamente para alguma atualização, e do lado tinha aqui Tube Maps, está vendo? E eu disse, olha, agora eu vou tirar uma foto com zoom, que me pareceu assim tão arte moderna, e uma com o zoom aberto para se ver o contexto. E aí eu voltei, claro, e agora os nossos olhos explodem, né? Com um conjunto de interpretações diferentes. Eu voltei para o ChatGPT e perguntamos o que representa essa imagem, e aí o nosso amigo ChatGPT fala que a imagem parece ser uma estação de metrô, especificamente metrô de Londres, com base no mapa Tube, à direita, e etc, etc, etc. Uau! Então, a inteligência artificial leu a imagem, contou muito do contexto que estava ali. Mas ela não fala nada, depois me propõe categorias, né, como manutenção e limpeza, desgastes urbanos e outros tipos de interpretação, mas nenhuma delas que me interessa como artista para interpretar a alegria ou a tristeza, ou cores vibrantes e etc. Ou seja, indo para além da neutralidade, o papel principal da reflexividade também tem sido visto como reconhecimento da subjetividade. Ou seja, na investigação qualitativa, a subjetividade não é um demônio a ser evitado, mas é algo a ser refletido, a ser incorporado, porque é justamente nas subjetividades, nas cosmosvisões interpretativas do pesquisador que tem a riqueza da interpretação. A reflexividade como uma forma de abraçar e valorizar
a reflexividade como abraçar e valorizar a subjetividade dos pesquisadores. Os propósitos que a reflexividade pode ter depende de diferentes escolhas paradigmáticas. Nas minhas palavras, na sua cosmovisão, como é que você encara o mundo. E aí isso me faz lembrar de perguntar, qual é a cosmovisão de uma inteligência artificial de 100 terabytes, né, de informação treinada como o Generative Transformer, né? Como os pesquisadores podem explicar a importância dos fatores pessoais, interpessoais, metodológicos e contextuais entrelaçados, que dão origem à pesquisa e oferece estratégias específicas para comunicar a reflexividade na divulgação da pesquisa. Essa é uma pergunta muito profunda, que faz nos lembrar das limitações da inteligência artificial, não só de hoje, mas de muitos anos à frente, porque a pesquisa é feita de pessoas para pessoas, né? Então, é essencial que os investigadores qualitativos considerem cuidadosamente a sua postura de visão de mundo ou paradigmática e utilizem práticas reflexivas para alinharem as suas decisões em todas as fases da sua investigação. Então, não é um problema só de um conjunto de dados que eu analiso no final usando um software que faz análise qualitativa usando inteligência artificial. A gente tem que lembrar que o objetivo final de tudo que fazemos é desenvolver comunicações rigorosas, sistemáticas, fazer ciência e comunicar isso às comunidades educativas, às comunidades da área de saúde e às diversas comunidades, né? Tudo isso, quando a gente pensa que a reflexividade não é usada somente no processo de análise dos dados, que é isso que nós estamos tentando focar aqui, faz nos lembrar que a investigação qualitativa profunda ela precisa ser sistemática e coerente. Essa questão da coerência é um desafio profundo, tanto é que nós tivemos que conceber há anos atrás, para ajudar os nossos alunos, 3 matrizes de coerência da pesquisa, especialmente da pesquisa qualitativa, matriz de coerência interna 1, matriz de coerência interna 2 e matriz de coerência interna 3. O que é isso? Nada mais do que um instrumento de reflexividade, um instrumento que mostra, e aí, como é que tuas questões de investigação, teus objetivos, são respondidos, com que dados, com que técnicas, quais são as coerências horizontais e verticais nesse processo. Como é que podes refletir sobre isso? Ou seja, quais são os pontos de prática de reflexividade? É muito importante que a gente possa perceber isso. Os investigadores qualitativos devem capitalizar a reflexividade ao longo do processo, de todo o seu processo de investigação. A reflexividade deve ser orientada para as questões pessoais, interpessoais, metodológicas e contextuais da pesquisa. Mais adiante eu vou voltar para aprofundar essas 4 dimensões aqui. A reflexividade para envolver práticas concretas. A inteligência artificial muitas vezes não consegue compreender todas as nuances, nem nós temos a capacidade de informar coerentemente todas as nuances das práticas concretas das nossas pesquisas, dos nossos desafios, dos nossos ambientes de estudo, né? Toda a equipe de pesquisa precisa colaborar nos processos da reflexividade. A reflexividade não é algo só individual, como nós vamos ver a seguir, mas é algo que se estabelece cada vez mais coletivamente, colaborativamente, cooperativamente. A reflexividade deve ser, assim, multidimensional e apresentada ao longo de todo o manuscrito, ao redigir a pesquisa, ao recolher dados e etc. Ou seja, eu tenho em toda a pesquisa movimentos pendulares que a reflexividade está presente. E isso tem que estar demonstrado nos nossos processos de análise de dados e etc. Então, nós podíamos ter 3 tipos de reflexividade. Passando rapidamente cada um deles, né? A reflexividade pessoal, interpessoal, metodológica e contextual. A pessoal, nós deveríamos essencialmente responder à pergunta: como nossas perspectivas únicas, subjetivas, individual, estão influenciando a pesquisa? Essa é uma pergunta que
tem a ver com a reflexividade pessoal de cada investigador, e isso sempre esteve presente. A segunda tem a ver com a reflexividade interpessoal. Pergunte a si mesmo, quais relacionamentos existem e como eles estão influenciando a pesquisa e as pessoas envolvidas. Que dinâmicas de poder estão em jogo nessas relações interpessoais? É necessário ter reflexividade sobre isso. Dificilmente a inteligência artificial consegue responder perguntas sem os contextos como nós poderíamos responder. As reflexividades metodológicas. Pergunte a si mesmo, como estamos tomando decisões metodológicas e técnicas e de escolha do software? Aqui poderíamos ter outra palestra, né, sobre como a escolha do software influencia os nossos processos de pensamento crítico, de reflexividade. E quais são as suas implicações, né, em tudo isso, né? E, finalmente, a reflexividade contextual. O contexto é fundamental e muitos dos contextos nós, apesar de termos ferramentas, já vamos falar, não conseguimos dar conta de 100% disso, né? Como os aspectos do contexto, então, influenciam a pesquisa e as pessoas envolvidas? Bem, nós já respondemos a primeira parte, a primeira pergunta, né? Muito provocativamente, para termos tempo de discutir, debater, e, quem sabe, de pensar mais. E agora, finalmente, vamos, na terceira e última parte, falar de que estratégias de reflexividade em tempos de inteligência artificial. E eu fiquei pensando nessa pergunta, dizer assim, mas as estratégias de reflexividade com ou sem inteligência artificial são as mesmas, porque o processo de pesquisa qualitativa, especialmente análise qualitativa, continua sendo profunda e complexa e multifacetada. Então, os instrumentos são os mesmos, só que a inteligência artificial pode nos ajudar em algumas coisas. Eu vou apresentar apenas duas estratégias de reflexividade. Uma delas tem a ver com a escrita reflexiva, cada vez mais abandonada e insinuada pela inteligência artificial o seu abandono. Vou repetir. A escrita reflexiva, cada vez mais desprezada e insinuada pela inteligência artificial o seu abandono. Não sei se vocês concordam comigo, mas na hora das intervenções a gente pode discutir um pouco mais. A escrita reflexiva é talvez o conjunto mais conhecido de abordagem à reflexividade. Inclui formas de documentação, como memorandos. Eu gostaria de falar aqui meia hora, professora Patrícia, só sobre memorandos. Os nossos estudantes não sabem fazer notas de campo, não sabem tomar notas de uma observação. Eu tenho um canal no YouTube, tem muitos seguidores, deve ter uns 500 seguidores. Eu brinco com isso, porque acho divertido que quem que atura um canal que tem um professor falando 40 minutos, né? Alguns, tá? Temos aqui uma sofredora, então, professora, muito obrigado. Então, lá eu tenho um dos vídeos que eu falo, então, de como tomar notas, como fazer um memorando, e os tipos de memorandos, de notas de campos, e etc., são artes, a arte da observação, a arte de ter uma escrita reflexiva sobre o que se observa, está sendo abandonado, e a inteligência, repito, e a inteligência artificial está insinuando o seu abandono. Cabe a nós sermos resistentes a isso. Tá? Notas de campos e outras reflexões escritas ou registradas que ocorrem em qualquer ponto do processo de pesquisa. Mais ainda no processo de análise de dados. Essa seria uma primeira ferramenta. A escrita reflexiva é fundamental. E como se pratica a escrita reflexiva na investigação qualitativa? Na documentação, nos memorandos, nos comentários aos documentos e nos dados recolhidos, nas reflexões críticas e tudo mais. Uma segunda, também, que é uma bandeira que eu e o professor Pedro Costa adotamos também há uns 14 anos atrás, e que ainda muito devagar, não é? É adotado muito devagar, muito lentamente, ainda continuamos fazendo análise qualitativa de forma individual. E a inteligência artificial está intrometendo-se nesse processo, que tem a ver com os processos colaborativos. Né? O segundo conjunto de estratégias de reflexividade está centrado na colaboração ou na cooperação, dependendo do nível e de profundidade que isso vai acontecer, né? De relação. A tarefa de descobrir os pontos cegos é desafiadora.
como você vê o que não pode ver? Sabe como é que você vê o que não pode ver? Com a visão do outro, com os óculos do outro. Pegar os seus dados, as suas categorias, suas dimensões de análise e fazer processos de validação com a visão do outro é um processo de reflexividade que desafia-nos, que incomoda-nos. E nós falamos isso há muitos anos e isso não é praticado plenamente. Eu acho que a inteligência artificial vai precipitar isso. Então, nós temos duas ferramentas, a colaboração e a escrita reflexiva, que não são estratégias mutuamente excludentes. Por exemplo, o diálogo reflexivo entre a equipe pode ser baseado nas escritas reflexivas e na colaboração individual ou em grupo. Tá? Então, não é uma ferramenta e a outra ferramenta. O que é que eu quero mostrar para vocês? Que a pesquisa qualitativa, e especialmente a análise qualitativa, é algo tão mais complexo do que uma inteligência pode fazer este ano ou daqui nos próximos 10 anos. Então, quais são as possíveis formas que os softwares, né, eu estou falando isso pensando no WebQDA o tempo todo, né, que os Qualitative Data Analysis Softwares poderiam interagir com a reflexividade. Um primeiro nível seria o ideal, o desejado, onde o comportamento dos métodos e técnicas da teoria do indivíduo domina sobre o comportamento do software. Então, é um investigador que se apropria daquele conjunto de técnicas e da reflexividade que usa o software e a inteligência artificial como instrumento. Um outro seria de uma maneira complementar, que é o que se pratica mais ou menos hoje. Ou seja, os comportamentos dos métodos e técnicas são complementares aos comportamentos do software. Mas nós temos uma seta mais perversa, onde o comportamento do software, e isso existe, tá? Domina, então, o comportamento metodológico. Né? Ou seja, é o software que manda, que diz qual é o processo, eu já vi isso acontecer muitas vezes. O WebQDA, ele atende esses dois níveis de reflexividade. Né? Nós falamos de dois níveis, né? A escrita reflexiva e a colaboração entre pares. Como é um software que está online, ele propicia isso. Nossa pesquisa, né, Pedro, mostra que é subutilizado essas funções do WebQDA. Né? Vamos voltar, então, para o nosso modelo aqui, que eu vou testar com vocês para ser criticado. Foi escrito à mão, para que vocês tenham certeza que ele está em construção. Então, nós temos o prompt de inteligência artificial, nós temos um primeiro ciclo que eu ilustrei aqui, tá? Rapidamente, que tem um primeiro processo de validação, aquele 1 ali, validação do investigador. Só que, nos processos de inclusão da inteligência artificial, eu preciso encaixar o segundo processo de validação, que tem a ver com a revisão dos pares, dos grupos e etc. A inteligência artificial pode estar aqui? Pode e deve estar aqui. Como um elemento, como se fosse a ovelha negra ou o terceiro elemento do grupo, que está entrando, mas que precisa ser computado em todo o conjunto de processo reflexivo. Para encerrar, eu gostaria de falar e deixar com vocês algumas perguntas, quem sabe, para provocar vocês, e deixar no final um único desafio, e esse desafio é um desafio muito difícil. E eu espero que vocês aceitem esse desafio, que não está nesse slide, está no próximo slide, que será o último slide. Diante de tudo que foi apresentado, fica claro que a inteligência artificial não irá substituir a reflexividade e pensamento crítico do pesquisador. Por que não? E aí eu já respondo. Porque a pesquisa qualitativa, a análise qualitativa é algo muito mais complexo, é muito mais humano, é muito mais intrincado do que a própria inteligência artificial pode dar conta. Eu sou entusiasta das tecnologias, senão não tinha tentado conceber um software e esses 14 anos a desenvolver o WebQDA. Mas eu sempre olho com desconfiança. Nós queremos inteligência artificial dentro do WebQDA, naturalmente, mas nós precisamos de questionar como orientadores, e você como estudante, mestrado, doutorado, você que está fazendo sua pesquisa, como incentivar a prática reflexiva para investigadores, professores, estudantes de projeto de pesquisa,
pelo menos nessas duas dimensões, na escrita reflexiva e no trabalho colaborativo. E agora, a última e mais terrível dos desafios, que tem a ver com o início da nossa palestra. Tem a ver com inteligência artificial, que é a competência de questionar. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada, professor Francisco Lê, por esta interessantíssima palestra, não só interessante como relevante e profundamente atual. São tudo questões com que estamos neste momento a lidar e que nos ocupam e preocupam. E por esse motivo eu vou dar então aqui a palavra a quem está na sala para fazer questões, comentários, que queira connosco partilhar e refletirmos juntos aqui sobre estas questões. Eu disse que era o mais difícil. Sim. Fazer perguntas. Talvez eu possa começar. Tantas perguntas. É difícil, porque eu tenho a cabeça cheia de perguntas, na verdade, que já tinha antes e que, entretanto, durante a palestra também me foram surgindo, e talvez sejam prévias a esta palestra, e esta palestra tenha ajudado a colocar ainda com mais clareza. E, para mim, a questão aqui tem muito a ver com todos os novos desafios que as questões da inteligência artificial trazem aos investigadores. Todas as potencialidades, todas as limitações, mas também aquilo que tem a ver com o que é ser investigador e com as competências necessárias para ser investigador. E durante toda a palestra eu me estava a questionar, ok, mas então é possível, por um lado, formar os investigadores para utilizarem o potencial máximo destas novas ferramentas e poderem, de facto, usá-las de forma reflexiva e contextualizada, e, por outro lado, não será possível treinar as ferramentas para que elas possam, eventualmente, fazer questões reflexivas e contextualizadas? É uma boa pergunta. Eu adoro perguntas daquelas que eu respondo rapidamente. Não sei. Mas eu vou tentar aqui refletir um pouco, pensar em voz alta, né? Para que possamos pensar todos juntos. Alguns anos atrás eu perguntava, é possível ensinar o WebQDA, usar o software? Essa é uma pergunta que nós fazemos, que é uma coisa técnica. E sabe o que nós descobrimos? É possível ensinar. E você faz uma formação e etc. O processo de análise qualitativa com o software é um desafio um pouco maior. E agora, com a inteligência artificial, eu acho que vai ser um desafio ainda maior ainda. Vai ser maior ainda por quê? Porque é muito tentador, parece muito bom. O que é que nos espantou no ChatGPT? O que é que espantou vocês e espantou a mim também? Parece uma pessoa escrevendo. Parece, não é lero-lero, né? Antigamente tinha, eu nem sei se existe mais, Fábio, o criador de lero-lero, tem, né? Mas aquilo não é lero-lero, aquilo faz sentido, não é? E aquilo é assustador. Eu fiz muitos testes, eu me lembro a primeira vez, eu não sei se vocês lembram da primeira vez que usaram o ChatGPT. Eu lembro que eu passei 5 horas seguidas a encher o saco do ChatGPT, né? Então, ia perguntar coisas e tal, ia testá-lo. Naquela época não tinha os filtros, tinha cheio de preconceitos e tal. Agora está cheio de filtros, etc. Que faz-nos entrar numa outra discussão ética. Porque a inteligência artificial, ela tem dono, ela tem filtros, ela pode ser conduzida. Como é que eu conduzo? Não diretamente na sua base da resposta, mas na base do seu treinamento. A gente diz em inteligência artificial, em tecnologia, entra lixo, sai lixo. Entendeu? Se eu pego 100 terabytes de informação e trato no processo generativo e transformo com um material que é lixo, seja lá o que for lixo para você, as respostas serão lixo, ou derivada delas. Então, os processos reflexivos que nós tradicionalmente usávamos na academia, da escrita, da leitura,
elas estão sendo colocadas em causas debaixo do nosso nariz e a gente não só estamos deslumbrados. Entendeu? Como é que eu faço isso? Pergunta ao ChatGPT que ele escreve lindamente. E parece escrever lindamente mesmo. Só que para um pesquisador sênior, já tem umas estradas na cabeça, aquilo, eu corrijo aqui, não, isso não está correto, isso aqui é meia verdade e tal, é assim que eu me comporto. Mas imagina para um aluno que está iniciando. Então, eu acho que nós temos que nos esforçar, respondendo e não desviando, né, para ensinar esses processos reflexivos, não desprezando os velhos e antigos métodos. Escrita reflexiva, trabalho colaborativo, exposições orais, seminários, as técnicas que nós sempre usamos na academia, que agora precisam ser inteligentemente incorporadas, mediadas pelas inteligências artificiais. Sim, e a velha máxima do que o que é realmente importante é ter a melhor questão, não é? E não a melhor resposta. A melhor questão é sempre o que nós procuramos. A outra pergunta que você fez é se a inteligência artificial faz perguntas reflexivas. A inteligência artificial faz perguntas. As perguntas reflexivas, ele vai buscar e parecem reflexivas, tá? Tem até um aplicativo que faz até árvore de perguntas, né? Aquela frase do Picasso, né? Os computadores são inúteis, só dão respostas, né? Na minha visão, ainda continua sendo válidas, porque eu posso pedir ao ChatGPT, faça 3 perguntas para um debate no 10º ano de escolaridade de alunos que sucinto debate sobre sustentabilidade ambiental, aquecimento global, alguma coisa assim. Ele vai, naquela imensidão, vão trazer boas perguntas, que é um desafio nessa área de questionamento, ajudar os professores a formularem questões didaticamente intencionadas e reflexivas em termos de ensino. Só que isso não substitui os contextos pessoais, as vivências, não é? Ela deve ser usada, mas contextualizadas. Senão aquele aluno não vai compreender isso. Ora, se eu estou numa escola que tem um aterro sanitário, não é? Um lixão, como a gente diz no Brasil, próximo, essa questão precisaria contextualizar o aterro sanitário. Só que o ChatGPT não sabe disso. Ele não sabe que do lado da minha escola, e tem que ser o professor reflexivo, atento, que possa perceber, eu vou falar de sustentabilidade ambiental e não vou fazer uma pergunta sobre como é que a gente pode melhorar aqui a discussão ou fazer uma petição na Câmara, na Prefeitura, né, sobre esse lixão, sobre esse aterro sanitário aqui do lado. Então, essas coisas não substituem o professor, o pesquisador e os contextos gerais de inteligência humana, né? Claro, e a particularidade dos contextos e a subjetividade do investigador, sim. que há pouco referiu. Boa tarde. Gostaria de agradecer ao professor Francis Lee pela explanação e pela inquietação. Eu acho que o que ficou muito claro é exatamente essa questão da inquietação. Não por acaso, hoje pela manhã, e vou fazer só essa introdução antes de fazer minha pergunta, para que ela tenha uma contextualização. Sim, é verdade. E hoje pela manhã, na mesa em que eu estava presente, um tema que aflorou demais foi a relação do docente. E aí eu chego com esse docente, vou chegar no pesquisador. E do docente que, neste momento, onde, em tese, a informação está em absolutamente quase todos os lugares, e que o docente poderia se reconhecer como um ser da crítica, da reflexão, da análise, imaginando que esse estudante estivesse com o conhecimento podendo ser adquirido em vários locais. Na prática, não é bem isso que funciona. Para além de nós trabalharmos a reflexão, a crítica, a análise, nós precisamos continuar trabalhando a informação. Sim. Sem informação? Que, em tese, o aluno poderia chegar muito mais informado do que chegava há tempos atrás, pelas próprias relações tecnológicas que temos. Verdade. Vou fazer esse paralelo agora com o pesquisador. Com tudo que você consegue apresentar, e a minha pergunta vem em torno disso. Até que ponto essa relação da própria lógica de uma inteligência artificial
e eu achei muito interessante. Ela não é nem inteligente nem artificial, mas isso é uma outra história. Até que ponto essa inteligência artificial, a nossa relação com o uso que o aluno faz disto, que eu estou pensando lá, exatamente me posicionando como você. Meu aluno de mestrado já poderia fazer isso. Então, até que ponto esse aluno, né, de mestrado, de doutorado, ou até da própria licenciatura, porque ele também vai usar essa máquina, usa essa máquina, até que ponto o grande problema não está exatamente aí? Porque nós estamos olhando para um viés da reflexão, da crítica e da análise, que é a pauta e o cerne da vossa palestra. Sim. Mas será que a gente não tem também não resolvido a própria questão da informação? Que a falta de pergunta advém da falta também da informação. Então, será que nós não temos que dar quase um passo atrás neste processo, onde nós estamos buscando uma reflexão, uma crítica, uma contextualização capaz de formular uma pergunta? Mas nós ainda não resolvemos sequer a questão da informação. Será que é isso? Eu me lembro muito bem, no passado, que nós combatíamos muito na educação, e eu sei que tem outras áreas aqui, de saúde, etc., mas a maioria são professores, estão na educação também, num certo sentido, então eu posso falar livremente desse setor específico da educação. Me lembro muito, no passado, a gente combatia muito a memorização. Não pode ser educação memorista, né? Até Paulo Freire fala da educação bancária, né? Depositar lá informações. E nós, com base na psicologia, nas teorias da educação, a gente diz, não, o aluno tem que resolver problemas, tem que ser crítico, etc. Não pode só memorizar. Eu acho que depois andamos muito a leste, longe da informação. A neurociência, na minha visão, veio trazer uma visão da neurociência da aprendizagem, especialmente, dizendo que não dá para ser reflexivo se você não tem informação. Você tem que ter uma base informacional básica, pelo menos, para poder resolver um problema, para você ter elementos, ter ferramentas para pensar. Então, a informação é algo que nós, inclusive, combatíamos, né? Não pode decorar a tabela periódica. Eu fui professor de química, né? Não pode decorar a tabela periódica. Eu digo para vocês hoje, não pode decorar a tabela periódica, mas tem que saber algumas coisas da tabela periódica de cor. Esse de cor, eu nunca me esforcei para decorar a tabela periódica, mas a gente dá tanta aula que aquilo acaba, a gente decora, né? O número atômico, não sei o quê, metais, não metais, etc. A gente tem noções e tem informação memorizada. Como é memorizada é outra coisa. Então, o fato da internet vir, e agora a inteligência artificial está piorando esse processo, nos dá a ilusão de que a informação não precisa estar na nossa cabeça, pode estar no device, né? no aparelhinho ali, na internet, e etc. Está lá fora. Só que eu não consigo ser reflexivo se essa informação não entrou no meu processador. Eu estou usando os argumentos da neurociência da aprendizagem. Por que o Michel Nicoleles diz que a inteligência nem é artificial, nem é inteligente? Porque ele sabe como funciona o cérebro humano, algo muito mais complexo. Quando ele compara com a inteligência artificial, isso é uma máquina de probabilidade, vocês sabem disso, né? Lá no meu canal tem uma palestra que eu falo mais tecnicamente sobre como é que surgem as palavras, por exemplo, no GPT. Então, é uma máquina de probabilidade, e isso não é pensar. Pensar é pensar em rede com base em informação. E é mais complicado que isso, né? E refletir mais ainda. Professora. Boa tarde, eu sou Cristina Praça Brasil, da Universidade de Fortaleza, lá no Brasil, né? Nome faz jus ao país. E você falando, professor Francisley, sobre um tema tão importante, tão atual, né? Que é essa questão da inteligência artificial aplicada ao processo de reflexividade e pensamento crítico na pesquisa qualitativa. Eu estava lembrando aqui das primeiras... Quando eu comecei a engatinhar em pesquisa qualitativa, estive com a professora Cecília Minaio muito tempo, e a professora Cecília Minaio, na altura dos seus já 80,6, né, 86 anos, mas à época já ainda um pouco mais jovem, ela dizia assim,
Virão muitas tecnologias, virão muitos recursos, mas nada substitui o que você tem dentro da sua cabeça e o conhecimento do contexto que você vai estudar. Então, minha filha, não existia nada disso, não existia uma ferramenta tecnológica. E toda a vida que eu escuto as palestras, que eu vejo os novos softwares, que são tão importantes para nós, pesquisadores, nessa época atual, né? A gente precisa disso, a gente precisa valorizar, mas, antes de tudo, a gente precisa ter esse embrião, a gente precisa saber fazer, independente de qualquer recurso. E eu acho que isso é a beleza do que você traz, valorizando e mostrando a evolução do processo, as ferramentas como apoio. Mas o elemento principal é exatamente o nosso cérebro, a nossa capacidade. Então, pesquisador qualitativo nenhum pode querer interpretar, analisar, sem conhecer profundamente o cenário e sem saber fazer uma boa análise, né? Pelo menos uma análise de conteúdo. Eu digo que Bardhan foi muito sábia, Fátima Maia diz que ela é a guardiã da análise de conteúdo, mas eu acho que uma boa análise de conteúdo, ela nos embasa para fazer outros tipos de análise qualitativa. Então, o que eu quero deixar aqui é assim, meus parabéns para você, e que a gente saia sempre lembrando disso. Nesse processo reflexivo, crítico, analítico, interpretativo, valorize primeiro o que você tem dentro da sua cabeça, seu conhecimento de mundo e do tema, e depois você, com certeza, use e abuse das tecnologias. Eu acho que é a chave, né? É verdade, professora Cristina, concordo. E eu vou acrescentar um ponto a adicionar esse argumento. Um dos argumentos da inteligência artificial, aplicado na investigação em geral e na investigação qualitativa, especialmente na análise qualitativa, é a velocidade. Podemos fazer mais e mais rápido. Isso, na minha visão, em alguns casos, é uma falácia. Existe o fast food, mas existe o movimento do slow food. Em qualquer cultura, seja no Brasil, em Portugal, em Espanha, existem comidas que se faz em 12 horas, em 24 horas. Na pandemia eu aprendi a fazer pão, e tem pães que precisa de 24 horas para fermentar. Esse pão é diferente, eu garanto para vocês. Esta carne, né, quem é apreciador de carnes, cozinhada, assada em 12 horas, ela é diferente, é ou não é? Quem já comeu comidas assim, demora muito tempo? Isso. Vocês um dia gostariam de uma rede que tentasse vender esta comida, que leva 12, 24 horas, para comer, para ser feita em 20 minutos, em 5 minutos? Eu acho que não vai dar muito certo, não vai incorporar os temperos, as coisas, todos os processos, todas as reações químicas que acontecem com a comida, não acontecem mesmo. Então, fazendo essa metáfora com a análise qualitativa, existe espaço para o fast food. Nós precisamos saber. Estou em viagem, agora vai ser fast food. Essa pesquisa aqui é uma coisa que a gente vai colocar na inteligência artificial, vai validar, porque eu sempre acredito que mesmo no fast food tem que validar, senão sai disparates eticamente aberrantes, e existe esse risco real, tá? E existe espaço para o fast food. Mas nem tudo que a gente produz em análise qualitativa, em pesquisa qualitativa, tem que ser fast food com inteligência artificial para acelerar, para não sei o quê. Tem que ser para potencializar, aprofundar nossa reflexividade, coisas que nós não conseguíamos no nosso tempo de vida, muitas vezes. No nosso tempo útil, não é? No tempo de trabalho, de um tempo de um mestrado, 2 anos, no tempo de doutorado, 3, 4 anos. Eu consigo agora fazer mais e melhor, mais profundo. Tenho que desenvolver a reflexividade com grandes quantidades de dados, com o uso da inteligência artificial e com o domínio completo das técnicas e métodos e dos processos reflexivos. Escrita, colaborativa e reflexional de todo esse processo. Eu vou dar por encerrada esta sessão. Sei que seria um tema que poderíamos estar aqui a discutir bastante tempo. Muito obrigada, professor Francisco Lê, por esta generosa partilha. Em nome do CIAIC, quero oferecer-lhe esta pequena lembrança. Obrigado. E com toda a certeza vamos sair daqui com mais questões do que respostas, Ainda bem. com mais inquietações. Por isso, muito obrigada também por isso. Obrigado para vocês e uma boa viagem de volta.